Santo, Santo, Santo é o Senhor Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, o grande, o eterno, soberano Deus e Pai de Abraão, de Isaque e de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, grande e poderoso Deus, Criador dos céus, do céu e também da terra, e de tudo quanto nela existe. Tu és o soberano Deus, Criador das galáxias. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Deus e meu Pai, os nossos amigos e amigas que estão orando conosco, Senhor, que estão participando da programação Desperta Brasil. Abra, Senhor, as janelas dos céus e derrama sobre nós as bênçãos do Senhor e nos abençoa nesse dia poderosamente, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, minha amiga, pela companhia, pela participação que nós temos nesta programação Desperta Brasil. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos nossos amigos e amigas, por aqueles que estão enviando essas mensagens. Juntos estamos evangelizando e cumpridem com ide do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, vamos para a palavra. Eu creio que o Espírito Santo tem algo grande para nos revelar ainda hoje, em Gálatas 5:17 a seguir. Diz o apóstolo Paulo aos Gálatas: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres, ou seja, o que a natureza humana deseja, e a carne também. Meu amigo, você, eu, nós, aprendemos aqui com o Espírito Santo que a nossa carne, ela deseja, ela cobiça, ela quer viver segundo a sua natureza, que é a natureza humana. A natureza da carne é humana, é carnal. E a natureza da carne, ela quer viver segundo a carne. E se nós olharmos para Gálatas 5:19 a seguir, nós vamos ver que o desejo da carne, Paulo começa escrevendo adultério, fornicação, lascívia, homossexualidade, mentira, falsidade, inveja, irmãos, e aí vai. Esses são os desejos da carne. Quem anda segundo a carne, anda segundo os seus próprios desejos. O desejo da carne é fazer a vontade do diabo. Porque os desejos da carne, eles se opõem ao desejo do Espírito. Porque o desejo do Espírito é fazer a vontade do Espírito Santo, é andar em conformidade com a palavra de Deus. Quem está cheio do espírito do diabo ama as obras da carne e vive segundo elas.
Porque quem opera o desejo da carne é o diabo, é os demônios. Porque a Bíblia diz: não adulterarás. E no Antigo Testamento, tanto o homem quanto a mulher que praticavam o adultério poderiam ser mortos apedrejados. Então o adultério, ele fere a lei e os mandamentos de Deus. Pode ver lá quando Davi pecou com Betseba, ele vai escrever lá pedindo misericórdia a Deus. E diz: contra ti, Senhor, somente contra ti pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Você viu, meu amigo? Está lá nos Salmos 51, na oração do arrependimento de Davi. Então Davi, quando ele comete o adultério, ele peca. Primeiramente, o adultério é um pecado contra a lei de Deus, porque lá, quando você lê, lá em Gênesis capítulo 20, a Bíblia diz, nos 10 mandamentos: não adulterará. Não cobice a mulher do próximo, ou a mulher do próximo não cobida, não deseja o marido da outra mulher. Então, adultério é um pecado gravíssimo. O pecado, quem peca, peca contra o seu próprio corpo, primeiramente. Segundo, peca contra o corpo do parceiro que está, ou da parceira. E peca contra Deus. Primeiro ele peca contra Deus, depois contra si e contra a pessoa com quem ele está se relacionando. Então o pecado de adultério é um pecado gravíssimo. E hoje nós estamos vendo que o pecado de adultério entrou na igreja, infiltrou na igreja. E muitos pastores não pregam sobre isso na igreja, porque vai constranger as pessoas. Meu amigo, não vamos constranger as pessoas, então vamos fechar a Bíblia e as igrejas. Porque desde o princípio da criação, o pecado, desde que ele entrou no mundo, Deus constrange o pecador. Deus não aceita o pecado. E se nós não pregarmos, como disse Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ai de mim. Mas hoje esse ai já não está existindo mais. Porque muitos não pregam a palavra de Deus, não pregam o evangelho conforme ele é. Porque não vamos constranger as pessoas, mas vamos deixar ir para o inferno. Como disse Jesus aos sacerdotes, os principais dos sacerdotes da época do ministério de Jesus: ô raça de víbora, raça de cobra, vocês ficam na porta e não deixam os outros entrar, e vocês também não entram. Então, meu amigo ou minha amiga, hoje está aí uma vergonha de atos de adultério dentro das igrejas. E não é revelado, não é pregado, porque vai confrontar. Você quer ser confrontado com o pecado, se converter e abandoná-lo e morar com Jesus eternamente na glória celestial? Ou não quer ser confrontado e ir como você está indo aí, adulterando, cometendo adultério, e ir para o inferno? Viver eternamente no inferno. Como que você quer? O que você prefere? A escolha é sua. A minha eu já fiz. A minha escolha eu fiz. E graças a Deus que eu escolhi fazer a vontade do Espírito de Deus, fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo e obedecer a sua palavra e pregá-la conforme ela é, porque foi para isto que ele me chamou. Porque a própria palavra diz: se alguém salvar alguém que está perdido,
vai cobrir uma multidão de pecados e salvar aquele pecador. E é isso que Jesus me mandou fazer. Não fique bravo comigo, não fique nervoso ou nervosa comigo. É a palavra, meu amigo. Crê no Senhor Jesus, arrependa dos seus pecados e os abandona. Não existe perdão de pecado sem primeiro abandoná-lo. Não. Ninguém vai receber perdão porque pediu perdão. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Isso, aquilo outro. Mas o perdão só vai ser consumado quando nós deixarmos de cometer o pecado e nos arrependermos do pecado que cometemos. Coloca isso na sua memória, eu vou repetir. O perdão só vai ser concluído, consumado na vida daquela pessoa que pede perdão, quando ela pede o perdão e abandona o ato pecaminoso, se converte a Jesus Cristo e passa a viver uma novidade de vida. Pelo contrário, é conversa fiada. Pelo contrário, acumula mais pecado, porque continua tornando-se reincidente. E na lei dos homens, o reincidente leva um peso maior. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdias de nós e nos abençoa e nos liberte do pecado, Senhor. Nos liberte dessa desgraça que contamina o espírito, a alma, o coração, o entendimento, para nos levar à perdição. Mas em nome de Jesus, esse mal está repreendido e reprovado. E o Senhor nos cura e nos liberta pelo seu poder. Em nome de Jesus. Pai, unge as águas. E aqueles que tomarem esta água ungida e consagrada pelo Senhor receberão as bênçãos de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela cura e libertação. Um ósculo santo no teu coração, meu amigo, minha amiga. E até às 6 da tarde, na programação Desperta Brasil.